Pai do Senhor, irmãos. Amém. Boa noite a todos, tudo bem? Abra sua Bíblia, sem perca de tempo. Marcos capítulo 2. Evangelho de Jesus, a qual escreveu Marcos, capítulo de número 2. Estou muito feliz de estar aqui, retornando nessa casa, vendo amigos. Presbítero Reginaldo, homem de Deus, estava lá com o pastor Ricardo também, pregando no Congresso dos Varões, uma vez. Sempre é bom servir essa casa, esse ministério, essa igreja. Deus abençoe a banda. Que Deus continue derramando unção na vida de vocês, porque quando a gente ouve, a gente tem unção. Não tem só técnica, tem unção. Tem Deus aí nessa banda, amém? Amados, o Miguel é uma benção. Fica falando que eu sou exegeta por aí. É distreito, né, irmão? Você pregar depois que o cara fala uma coisa dessa. Mas ele é uma benção. O Miguel a gente já se conhece faz tempo, né? Já não caminhada, ele não tinha bigode. Mas ele é uma benção. O Miguel é uma benção. Eu amo a vida dele e da sua família. Eu fico feliz de estar aqui. Irmãos, o tema é reconstruindo pós as crises, né? E essa mensagem queimou no meu coração. Marcos capítulo de número 2, se você achou, diga: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Ama não, tá fraco. Eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Vamos ler o texto. E novamente ele entrou em Cafarnaum por alguns dias e divulgou-se que estava na casa. E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo adiante a porta lhes pregava a palavra. Vieram até ele trazendo um paralítico, preste atenção nesse versículo 3. E vieram até ele trazendo um paralítico que era carregado por 4 homens. Quantos homens? Quantos paralíticos? Quantos homens? Quanto paralítico? Versículo do número 4. E eles não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destamparam o telhado onde estava, fazendo uma abertura, e baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse-lhe ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas estavam ali assentados alguns escribas que argumentavam em seus corações: porque falava este homem blasfêmias? A quem pode perdoar pecados senão Deus? E imediatamente, quando Jesus percebeu o seu espírito, argumentavam tanto entre si, e disse: por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas, para que possa saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. Versículo 12. E imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos algo assim. E você deixa a sua Bíblia aberta, tome seu assento, glorificando a Deus. Amados, a minha geração de pregadores tem confundido conhecimento com informação. E informação nunca é conhecimento. Embora pareça que elas caminhem juntas em certos pontos, a informação ela pode vir de fontes que não são fidedignas. Aliás, hoje nós temos o Google, o YouTube e tantas redes sociais que nós podemos encontrar informações. Mas conhecimento vem de 4 palavras hebraicas que aparecem em Mishlei, em Provérbios, quando Salomão diz em Provérbios 1, versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio de uma sabedoria. A expressão lá cai em hebraico, a ideia de um temor, não só obedece, mas ouve. Uma pessoa que obedece, ela ouve a voz de Deus. Então, se ela ouve, ela obedece. E nós precisamos entender que o conhecimento é algo muito mais além. E a minha geração quer um evangelinho fast food, um negocinho pronto, rápido. Sabe, um negocinho que chega hoje, amanhã já está pronto. Não é assim. E nós precisamos entender que a palavra de Deus também não é assim. Não existe respostas na Bíblia para tudo? Existe, depende do seu ponto de vista. A Bíblia não vai esclarecer todos os assuntos. Tem a caixinha de Devarim, Deuteronômio 29. Tem coisas que Deus revelou para os homens e para os seus filhos, mas outras ele ocultou para si. Então, todavia, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós não estamos lendo um gibi. Embora que até hoje, Miguel, nós temos que fazer uma exegese nos jornais que lemos, de tanta besteira e coisas que vemos na internet, etc. Mas nós abrimos a nossa Bíblia, dos evangelhos que eu mais gosto, que é o Evangelho de Marcos. O primeiro evangelho a ser escrito, provavelmente, tirado dos rolos do Mar Morto e também pelas pesquisas de Qumran. O Evangelho de Marcos é base para tantos outros 2 evangelhos sinóticos, como Mateus e também Lucas e também João.
Para você ter uma ideia, Lucas e até mesmo Mateus vão pegar aproximadamente mais de 60 versículos de Marcos e colocar nos seus evangelhos. Marcos, com toda a sua pesquisa, serviu de utilidade para basear os outros evangelhos. Ele é o primeiro a ser escrito e escrito de Roma. Marcos vai trazer uma mente para os romanos. E é difícil escrever para os romanos, por isso que você vai ver alguns jogos de palavras em Marcos, que são diferentes de Mateus, de Lucas e de João. O foco de Marcos aqui não é apresentar a árvore genealógica, como Mateus apresentou no capítulo 1, porque Cristo está sendo tratado como a palavra Aleph, em hebraico, que é boi, e a letrinha representa no desenho servo. Cristo é o servo, como ele disse, ele veio para servir e não para ser servido. Em Marcos nós vemos o evangelho das curas. Aqui tem 16 capítulos, 661 versos. Aqui tem Marcos 18 milagres e 4 parábolas. É o evangelho das curas. É um Jesus que toda hora está trabalhando. A palavra imediatamente aqui, que já aparece no capítulo 1 e no capítulo 2, aparece 50 vezes nesse evangelho. É um Jesus que está curando o leproso, curando a sogra de Pedro, andando no barco, andando sobre as águas, indo no monte, indo para o deserto. Jesus que não para. Se você quer fazer a obra de Deus, leia o evangelho de Marcos no Novo Testamento, que vai te aguçar a colocar a mão no arado e não olhar para trás. O evangelho de Marcos nos mostra um Cristo que trabalha, que opera, que não escolhe lugar para operar milagre, opera em todos os ambientes e todos os requisitos, e também não escolhe pessoas para serem atingidas pelo seu evangelho. Esse é o evangelho de Marcos. Em resumo, eu poderia dizer que o evangelho de Marcos é o mais simples. Quando nós pegamos o texto grego, o evangelho de Lucas é muito mais organizado, as palavras são muito mais conectadas. Marcos não se preocupou com isso. Marcos se preocupou em destacar que Cristo é o maior herói que houve. Ele está escrevendo para os romanos. Basta você lembrar de Troia, do filme de Gladiador e tantos outros, que é difícil falar com o romano porque a mente deles é associada a um heroísmo, a um poder e a riqueza. 3 coisas que se associam aos romanos. Então Marcos precisa apresentar alguém que é maior do que Aquiles, maior do que qualquer soldado ou gladiador que já teve em algum quesito ou época de Roma. E ele apresenta o Cristo que venceu o mundo, venceu o pecado e venceu o diabo, venceu a morte. O maior herói de todos é apresentado. O capítulo 1, Miguel, começa com a revelação de um chamado Yohanan Baptista, primo de Jesus, 6 meses mais velho, João Batista. Esse texto que Marcos está se referindo, ora que ele está usando o Antigo Testamento, mas Marcos não se baseia muito no Antigo Testamento, preste atenção. Só para você ter uma ideia, Matitiago, Mateus, faz 129 citações do Tanar, no Antigo Testamento, porque a mente dele é judaica, ele está escrevendo para os judeus. Só que Marcos, o termo lei, nem aparece aqui. Ele não usa muito, não quer falar muitas coisas sobre a lei, muito menos sobre o Antigo Testamento. O foco dele é apresentar Jesus, que trabalha, que serve, que opera e que faz milagres. Preste atenção. Mas então o capítulo 1 nos mostra, até os seus 45 versículos da perícope do texto, que João Batista é apresentado. E nesse inteirinho queima algo no meu coração. João Batista é apresentado, todavia, também na carta aos Hebreus, quando nós vemos a menção do capítulo 1, versículo 1, que diz que Deus, por diversas vezes, de muitas maneiras, falou aos pais pelos profetas. A palavra profeta vem do hebraico neviim, no plural, profetas, que vem do nevi, navá, aquele que fala no lugar de outrem, oráculo. O profeta trazia, todavia, Deus para o povo, e o sacerdote, o povo para Deus. Todavia, quando nós lembramos da palavra de Jesus em Mateus 11:11, arde esse texto no meu coração. O que Marcos está citando? Malaquias 4:5, o texto referente a João Batista, que Deus naqueles dias enviaria o seu servo. Está falando de João Batista e não de Elias, como alguns pregam por aí. Nós também vamos lembrar de Isaías 40, 750 anos antes de João Batista chegar à terra ou nascer. Isaías já disse que ele ia preparar o caminho para o Messias. Preste atenção nisso daqui para você dar glória. Jesus liberou em Mateus capítulo 11, versículo 11. E dentro da teologia, Miguel, nós chamamos isso de rapax, porque na Bíblia de estudo está em vermelho. Foi uma fala de Jesus. Nenhum homem nascido de mulher, nem Abraão, pai da fé, nem Moisés, o maior legislador de Israel, nem Jacó, nem Isaac, nem ninguém é maior do que João. A palavra maior ali no grego é meison.
Não é mega, mega é grande, nós sabemos, mas meison é um superlativo usado ali, que é grande, muito grande. Olha, escute isso daqui. Jesus disse que ninguém nasceu de mulher maior do que João, mas aquele que for menor do que João, omicron no grego, pequenininho, será meison, maior no reino dos céus. Evangelista, melhora para me dar glória, melhoro. Sabe quem é maior que João? Não é Abraão, não é Moisés, não é Isaac, não é Jacó. É um povinho que se reuniu aqui, aleluia, no Ministério Assembleia de Deus, aqui nesta noite, Vila Lutécia, Campo de Madureira, Miracatu, para adorar o Senhor, em uma segunda-feira. É a igreja do Senhor, ela é maior do que João. É isso mesmo, sou eu e sou você. Nós somos maiores. Jesus está curando, e eu já quero pular para o capítulo 2 para não tomar tempo. Eu queria que você comece o versículo 1, se você puder, se quiser. Novamente ele entrou em Cafarnaum por alguns dias e divulgou os que estavam na casa. Já tinha acabado a cura do leproso, Hamed Sorá, o leproso. Jesus tinha curado aquele homem, mas preste atenção. Jesus agora, ele estava na casa de Pedro, como nós vemos no versículo 29 e 30 do capítulo 1. Jesus está na casa de Pedro e ali ele cura a sua sogra. Qual é a ênfase do capítulo 2? Primeiro, aqui é o 8º milagre dos 35 milagres que Jesus realizou nos evangelhos. O princípio básico desse milagre na vida do paralítico é dizer o perdão de Deus na vida de um miserável pecador. Preste atenção, a Bíblia diz que Jesus está no seu território, que por ali passou 3 anos aproximadamente, Cafarnaum. E agora ele está em casa. Isso aqui falou comigo em casa. Ele está na onde, igreja? Em casa. Na casa de quem? De Pedro. Por 8 vezes na Bíblia, eu vou provar, Jesus visitou casas. E cada vez que ele visitou foi com um propósito diferente, pastores. Quer ver? A primeira casa está em João capítulo 2, no seu princípio de milagre. Primeiro, em Caná da Galileia, ele visitou uma casa em um casamento para renovar a aliança, renovar os votos, trazer alegrias. Segunda casa que Jesus visita é a casa de Pedro. E ele visita para quê? Marcos 2, para curar, para trazer a palavra. Terceira casa que Jesus vai visitar, Lucas 7, versos 36 e 37, a casa de um certo Simão fariseu, para perdoar pecado de uma mulher que não merecia. Quarta casa que Jesus visita, Lucas 10, 38 a 40, a casa dos seus amigos Marta, Maria, a casa de Lázaro. E ele entrou naquela casa para quê? Para ser amigo, para colocar a casa em ordem. Quinta casa que Jesus visita, e eu não sei se você tem glória para dar, Lucas 19, ele visita a casa de um publicano, pequenininho Zaqueu, para trazer salvação. Sexta casa que ele visita, Mateus capítulo 9, versículo 10, a casa de Levi, Mateus o publicano, para mostrar a sua graça no meio de pecadores. Tem glória. Sétima casa que ele visita, Marcos capítulo 5, Lucas capítulo 8, a casa, aleluia, do principal da sinagoga Jairo, para trazer vida onde havia morte. Oitava casa, Atos capítulo 10, no tempo da igreja dos gentios, ele visita a casa de um italiano chamado Cornélio, Miguel, para trazer revelação, conversão. Quem recebe isso aqui em nome de Jesus é Bíblia. Ei, convida ele para a tua casa. Bem-aventurado quem tem ele do lado de dentro, porque se tiver bagunçado ele arruma, se tiver triste ele alegra, se tiver trevas ele traz luz, se tiver morte ele traz vida. Chame ele para dentro de casa. Aleluia. Ele está na casa de Pedro. E eu aprendo outra lição, o versículo de número 2. E imediatamente muitos se reuniram, de modo que havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. Ele se pregava isso aqui vai para os pregadores da minha geração. Eles pregavam a palavra. Só isso. Eles pregavam a palavra. Não é coach, não é pirotecnia, não é um negocinho de emocionalismo. Não. Eles pregavam a palavra. A palavra aqui no grego é logos. Vai aparecer em Marcos 4:32 e Marcos 8:33, a mesma expressão, logos. Logos, o sentido aqui, pastor Miguel, é de uma mensagem cristocêntrica, missionária. É isso que os pregadores têm que pregar. A Bíblia, sozinha, ela se garante.
palavra. Provérbios 35, o escritor de Provérbios, Salomão, disse: toda a palavra do Senhor é pura, escudo é para os que nele esperam. Palavra. Nós só precisamos pegar ela, porque ela ainda liberta, regenera, converte, dá vida, traz unção, quebra jugo. Palavra. Não vou ficar aqui, versículo 3, que é aquela que eu quero pregar. E vieram ele trazendo um paralítico carregado por 4 homens. O tema da minha mensagem, embora eu estou pregando isso positivamente: carregadores de leito. Você não vai esquecer disso. Carregadores de leito. É o que a igreja precisa agora. Carregadores de leito. 4 homens que não têm nome, não têm status, são anônimos dos palcos, não têm aplausos, não têm mídia, mas deixaram um legado. Anônimos dos palcos, Miguel, eles não são conhecidos, mas eles se fazem conhecer no céu. Provérbios 11:30, sábio é aquele que ganha almas. Esses homens é um símbolo de uma igreja missionária que reconstrói vidas. Quer ver? São 4 homens. Daniel capítulo 1, quando Nabucodonosor sentia Jerusalém, eram 4 jovens: Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Êxodo 17:3, eram 4 também, batalhando contra Amaleque. Moisés no cume do monte, Josué no vale, Arão e Ur segurando na sua mão. Vou liberar a palavra. Segundo de Reis 7:3, eram 4 leprosos, que quando em Samaria ouviu-se o barulho de um grande exército. Deus não precisa de muitos. Na mão de Gideão era 32.000, mas na de Deus era 300. Na mão de Davi, na caverna de Adulão, era 400, mas na verdade de Deus era 37 valentes. Deus não precisa de muito, Ele só precisa de alguém que quer responder o chamado, que bota a mão barato e avança, que quer responder a voz de Deus. Tem alguém aqui? Aqui tinha 4, eu não sei quanto tem aqui, carregadores de leito. Deus não precisa de muitos, Deus só precisa de pessoas compromissadas para fazer sua obra. O que me chama a atenção, irmãos, é que eles estão, todavia, carregando um paralítico. Preste atenção. Outra coisa que eu aprendo com esse texto fantástico é o princípio, a visão. Esses homens têm uma visão tão fantástica, presbítero Reginaldo, que eles conseguem olhar, não para as dificuldades, eles conseguem olhar. Quando eles olharam para aquele paralítico, que provavelmente era o seu amigo, eles não viram um moribundo, eles viram um homem de Deus. Eles não viram um homem acabado, desolado, eles viram um missionário. Não, a visão deles é algo interessante. Billy Graham disse que uma visão pode evangelizar o mundo. Bob Pink, quando estava passeando nas praças da sua rua, ele viu a miséria da cidade e ele teve a revelação de fundar a visão mundial, que hoje fala com o mundo inteiro. Você já reparou que tudo do jeito que a gente vê, é do jeito que a gente olha? Uma visão na obra de Deus pode mudar a obra. A visão de Neemias era a reconstrução dos muros. A visão de Esdras era restaurar a lei, o altar. A visão de Ageu era restaurar o templo. Você já reparou que Deus precisa da tua e da minha visão? A visão deles é algo que chama atenção, porque eu me lembro de um certo personagem chamado André, discípulo de Jesus. Marcos 1, João capítulo 1. André nunca teve carro, me prova na Bíblia. André não queria ser o pregador da noite. André não queria aplausos. André não queria vozes, status. Só que André encontrou algo que ninguém encontrou em João capítulo 6 no deserto. Um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Naquela noite Jesus não era pregador, não era Pedro, não era João, não era ninguém. Sabe quem era? Um menino no anonimato. Mas André tem uma visão para encontrar potencial nas pessoas. André tem uma visão para alcançar almas. André tem visão que Deus está levantando gente aqui nesta noite para enxergar chamado. Visão. O que me chama a atenção também é que eles estão carregando, olha o versículo 4, eles não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destamparam o telhado onde estava fazendo uma abertura e baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. Preste atenção, outra coisa que eu aprendo: eles estão carregando o paralítico, sim ou não? Mas eles não ligaram para o peso. Em nenhum momento no texto, e eu não estou conjecturando, eu estou falando do texto, você não vê ele falando: ó amigo,
nós chegamos até aqui, mas tem uma multidão na frente da porta, não vai dar para passar. Eles não largaram o peso, porque eles não estavam se importando com o peso, mas com o resultado da obra. Aleluia! Vou repetir mais uma vez, o peso para eles não era peso, não era fardo. Lembra de Gálatas 6:2? Paulo diz: levai a carga uns dos outros. Efésios 4:2, suportai uns aos outros em amor. Não, eles não ligaram para o peso, porque eles não estavam vendo um peso na vida deles, eles estavam vendo uma vida transformada, curada, sarada, liberta. Tem carregadores de leito aqui hoje, que o diabo luta para te derrubar, porque tem uma família de pé por causa de você, um casamento de pé por causa de você, um ministério de pé por causa de você, e você não está entendendo, mas você está levando, Miguel, está levando, e está tomando pancada, Deus está dizendo: não largue o que eu te dei, não pare com o propósito. Hebreus 10:39, essa palavra é para alguém. Nós não somos dos que recuam para a perdição, mas dos que avançam para a salvação da alma pela fé. Eles não ligaram para o peso. Eu vou chutar a ponta da barraca, evangelista, eu vou largar, eu vou parar, está difícil. Continua, haverá grande recompensa para a tua obra. Versículo de número 5: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Preste atenção aqui, por favor. O que me chama a atenção também é que eles venceram os obstáculos. Havia no mínimo aqui 2 obstáculos. Primeiro, a multidão. A multidão é aqueles crentes nominais. Uns vão vir aqui por curiosidades. Curioso, chegou aqui, foi convidado, não quer muita coisa não. Outros vão vir aqui para criticar o som, o pregador, a mensagem, quem louvou, quem cantou. Outros vão vir aqui só para causa de milagre, pão, peixe, milagre. Esses são a multidão, que todavia na Bíblia sempre atrapalhou. A multidão, no verso de número 2, está tampando a porta. Esse é o primeiro obstáculo deles, vencer a multidão, para passar com o paralítico. A porta estava fechada, sim ou não? Então eles tiveram que fazer outro. Eu aprendo uma 7ª lição nesse texto. Cada geração tem que encontrar resposta para o seu problema. A porta está fechada, sim ou não? Multidão, mas ainda dá jeito. Porque quem está carregando o propósito não para por causa de porta fechada. Aleluia! Eles vão pelo telhado, e eu vou explicar esse telhado. Mas calma aí, segundo obstáculo, versos 6 e 7. Os religiosos. Ah, irmão. Religioso é uma praguinha na igreja, é uma doença. A palavra religião vem do latim religare, que é ligar, mas tudo bem, mas eu estou falando de religiosos. E aqui são os escribas, fariseus. Religiosidade é complicado, porque os religiosos, eles também são igual a multidão, até pior. Por conhecer, tanto mais quanto a multidão, mas eles ainda continuam fechando a porta da graça, para que as almas que estão do lado de fora não entrem. Os religiosos carregam Jesus na caixinha dele. O Jesus é só meu, o negócio é o seguinte: divido com ninguém. Eu estou certo e tu está errado. É o Jesus deles. Caixinha, religião. Eles vencem a multidão e eles vencem os religiosos. Porque quem quer ganhar alma vai ter que vencer obstáculos. Aleluia! Vou repetir mais uma vez. Quem quer transformar vidas vai ter que vencer obstáculos. Eu quero minha família mudada, mas você para quando a porta fecha. Eu quero meu casamento restaurado. Você fez o que para restaurar teu casamento até agora? Eu quero minha família de pé, mas você está buscando por ela? Eles não pararam pelos obstáculos, eles avançaram. Aí eu me lembro da fala de Paulo em Filipenses 3, versos 13 e 14. E uma coisa faço, me esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Quem recebe essa palavra, Deus vai reconstruir após as crises. Olha que eu aprendo outra lição. O versículo 5 diz algo fantástico: que pela fé dos amigos dele, ele foi curado. 8ª lição, Miguel, eu não sei se vai dar tempo de eu terminar, mas eu vou deixar você com o roxinho que quero mais. 8ª lição é que eles têm uma fé que provoca milagres sobrenaturais na vida de alguém. Eu queria ouvir que era para mim, evangelista, na vida de alguém. A fé deles é tão grande que alguém está sendo transformado por causa da fé deles. Eu libero essa palavra sem medo de errar. A tua família está de pé, sabe por quê? O casamento de alguém está de pé, sabe por quê? Sabe aquele irmão chato que liga toda hora, pede oração, meu Deus do céu, perturba? É porque
Tem gente sendo curada hoje através de você. Tem porta abrindo através de você. A fé deles é algo extraordinário. Deixa eu correr. Olha aí o versículo de número 5. Havia outra coisa aqui no texto que está implícito. Havia uma cultura judaica. Qual era a cultura judaica do sofrimento? A pessoa só estava sofrendo porque, todavia, ela não recebeu o perdão de Deus. Então, para eles, os escribas, os fariseus, os teólogos, religiosos, esse homem está sofrendo porque ele não tem perdão de Deus. Qual é a palavra que Jesus libera? Perdão. Ele não tem perdão de Deus, por isso ele está sofrendo. Versículo 5. O versículo 6 e 7 é a reação deles. E aqui tem 4 coisas, Miguel, que vai provar a divindade de Jesus nesse milagre. Quer ver? A primeira, quando Jesus, todavia, vai ler os pensamentos no versículo 8. A divindade de Jesus para ler intenções e pensamentos do coração. A segunda está no versículo 5 e 10, quando Jesus cura esse homem fisicamente, quando ele sai do leito. A terceira, também nós vemos, todavia, no versículo de número 10, quando a fala vai soar. O Filho do Homem, que 14 vezes aparece essa expressão em Marcos, e 80 vezes nos Evangelhos. O Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado. Isso aqui é Jesus, a divindade dele está sendo provada no milagre. Agora escute para a gente ir embora para casa, por favor. Eu aprendo outra coisa, versículo de número 8, quem puder acompanhar comigo. E imediatamente quando Jesus percebeu esse espírito que argumentavam tanto entre si, porque argumentava essas coisas em vossos corações, verso 9. O que é mais fácil dizer a palavra de que teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te, toma o teu leito e anda? Verso 10. Mas as que possam saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. Nona lição que eu aprendo: ele entrou carregado de problema, carregado sem saúde, carregado de enfermidade, carregado de depressão, carregado, saiu carregando saúde, carregando unção, carregando Jesus, carregando vida, carregando alegria, carregando perdão, carregando amor, carregando honra. Ele entrou carregado, saiu carregando. Eu tenho uma palavra para alguém aqui nesta noite. Eu não sei, mas agora eu profetizo. Eu não sei o estado que você entrou aqui. Se entrou carregando problema, obstáculo, se entrou carregando problema no casamento, na família, enfermidade, mas eu profetizo, você vai sair carregando o Jesus para casa, o perdão para casa, a unção para casa, a alegria para casa, o refrigério para casa, a regeneração para casa, a glória para casa, a sabedoria para casa. Quem recebe, você vai sair carregando milagre e bênção do Senhor. Eu creio na tua palavra. Isso é fantástico. Versículo 12, para a gente terminar. E imediatamente se levantou, tomou o leito à sua vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos algo assim. Termina aqui nas últimas 2 coisas. 10ª lição. Esse milagre teve 4 âmbitos de cura na vida deste homem. Mateus 9, verso 1 a seguir, e também Lucas 5, versos 18 a 26, são texto paralelo a essa cura dos evangelhos. Mateus 9, 2, Jesus fala, e aqui não está escrito, mas em Mateus está: tem de bom ânimo. Primeira coisa que esse homem é curado, não é emocional. Tem de bom ânimo. A emocionalismo desse homem estava lá embaixo por a sua doença, e todos que olhavam por ele era maldição. Jesus curou o seu emocional. Tem de bom ânimo. Tem pessoas aqui nesta noite que Deus vai tratar com o seu emocional. Tem de bom ânimo. Segunda etapa de cura física, quando foi perdoado os seus pecados e ele tomou o seu leito, verso 10. Ele foi curado fisicamente. Imagina a atrofia daquele homem. Eu tenho problema de coluna, eu sei o que eu estou falando. A atrofia daquele homem de estar na cama de um leito e não ter mais esperança. E quando ele levanta, fisicamente ele foi curado. Ninguém entra na casa de Deus, na frente de Jesus, que ele não faz a transformação por completo. Terceira cura nesse homem, psicologicamente. Quando no verso 5 e também no 10 ele diz: os teus pecados estão perdoados. Olha a tradição da época. Esse homem é amaldiçoado, aí está doente. Jesus tratou o seu psicológico, porque sua mente estava cauterizada pela doença, pelo pecado. 4º lugar, quando Jesus disse os seus pecados estão perdoados, ele curou ele numa 4ª ênfase espiritual. Aleluia. Pregador, eu não entendi. Hoje está sendo liberado desse altar cura emocional,
cura física, cura psicológica, cura espiritual. E não sou eu não, é Jesus, através da sua boa e poderosa palavra. Termino aqui, Miguel, versículo 11 e 12, terminei. 11ª coisa que eu aprendo desse milagre é que quando esse homem levanta, há 3 coisas que vai terminar o milagre lá em cima, Miguel. 3 coisas que vão glorificar o milagre que Jesus fez na vida deste homem. A primeira, olha o versículo de número 12 e 11. Todos ficaram admirados. Em Lucas está atônitos, espantados. Isso aqui é muito tremendo. Quem não tinha honra, quem era olhado com desprezo, encontrou com Jesus e agora está sendo admirado. Ah, irmão, só Jesus pode fazer isso. Segunda coisa, eles glorificaram a Deus, versículo 12. E eu quebro o misticismo dos nossos dias dessa milagromania, milagolatria. Milagre que é milagre é o que glorifica a Deus. Vou repetir mais uma vez. Milagre não glorifica e exalta homens. Milagre glorifica e exalta a Deus. Termino aqui, termino. O verso 11, Jesus olhou para ele e disse: tá bom, tá curado, como teu leito. Lembra de onde eu tirei, viu? Tem gente que não lembra. Lembra de onde eu tirei. Mas quando tu olhar para o leito, não volta para ele não, carrega ele. Lembra para onde eu te tirei, e agora? Pega no teu caminho e volta para a tua casa. Meu Deus. Irmão, isso aqui é fantástico. O capítulo começa com casa, termina com casa. Glória. Termina a perícope do versículo 12 com casa. O que Jesus estava dizendo para ele? O diabo roubou a tua família, né? Com essa enfermidade. Volta para casa. Aleluia. O diabo roubou a tua honra, né? Volta para casa. O diabo roubou, aleluia, a tua alegria, mas volta para casa. O diabo roubou, né? A sociedade tirou, né? Mas volta para casa. Volta para casa com mais unção. Volta para casa com mais poder. Volta para casa com mais disposição. Volta para casa com mais saúde. Volta para casa com mais alegria. Volta para casa carregando Jesus. Volta para casa com aliança. Volta para casa. Eu estou liberando essa palavra que eu sinto Deus aqui. Volta para casa e você vai ver o que vai acontecer. Volta para casa e você vai ver o reboliço. Volta para casa, mas volta carregando Jesus. E você vai ver o que vai acontecer. Esse homem tinha perdido toda a sua honra. Era vergonha no meio da sociedade. Jesus olhou para ele e disse: tá bom, vou te devolver. Porque Jesus, irmão, não destrói família para fazer outra. Isso aí não tem base bíblica, não. Ai, Deus tirou a mulher de Jó, né, irmão? Cadê isso aí na Bíblia? Cadê isso aí na Bíblia? Deus fez para Jó, do capítulo de número 38 ao 41, 77 perguntas. E nenhuma delas ele falou que ia trocar de mulher. Cadê isso aí na Bíblia? Deus não destrói família para construir outra. Ele olhou para esse homem e disse: o diabo roubou a tua família, a tua unção, a tua alegria. O diabo roubou a tua honra, mas volta para casa. Quem encontra comigo não fica do mesmo jeito. Volta para casa transformado. Volta carregando não mais um problema. Volta carregando solução. Volta carregando amor. Volta, aleluia. Tem uma palavra para mim. Deus vai entrar no seu lar e vai fazer algo que você não imagina. Aquela família ainda é de Jesus. Aqueles filhos ainda é de Jesus. Aquele marido rebelde ainda é de Jesus. Volta para casa carregando essa unção. Fique de pé. Coloque a mão no seu coração se você puder. Aleluia. É reconstruindo após as crises. É reconstruindo após as crises. Esse homem foi reconstruído de verdade. Porque alguém só pode ser reconstruído, pastores, quando Jesus que coloca a mão nele. Ele é o nosso restaurador de pedras queimadas. Feche seus olhos. A banda vai louvar e nós vamos adorar a Deus. Feche seus olhos. Oh Espírito, Deus está agindo na vida de pessoas aqui nesta noite. Não foi à toa, não foi mero acaso que você entrou neste culto.
Ele está reconstruindo em meio às lágrimas, em meio ao pranto, em meio à dor, em meio à vergonha. Ele está reconstruindo. Alamachore reminuia. Ele está reconstruindo. Feche os seus olhos, igreja, que eu sinto Deus. Eu sinto unção. Aleluia. Tem vidas sendo transformadas nesta noite. Uma bacalavacheia. Se ligue no trono de graça. Eu não sei, porque nós éramos paralíticos, pastores. Nós não tínhamos condições nenhuma de se achegar a Jesus. Mas Ele enviou o seu Filho na cruz para que nós possamos alcançar a vida eterna. Meu Deus! Aleluia! Deus maravilhoso. Feche os olhos, vamos adorar. Pode ser você que transforma esta noite. Meu Deus. Me misericórdia. Aleluia! Meu Pai. Segure nossas mãos. Glória a Deus! Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos, querido. Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos adorar o Senhor. Oh, Ele está reconstruindo, Miguel. Aleluia. Alabai. Aleluia. Em cativeiro ser moldados nesta noite. Tem vidas espirituais se levantando do montão nesta noite. Tem talentos sendo desenterrados nesta noite. Aleluia. Aleluia. Elevado, chorrega, macia, calamaia. Oh, Espírito. Deixa essa lágrima rolar. Deixa Ele invadir, deixa Ele curar. Deixa Ele sanar nesta noite.
Quem sente essa presença gloriosa, invadir essa casa. Vamos chamar então, está aqui nesta noite. Aquele que anda no meio dos sete feitiçários. E a igreja vai fazer bem forte, que é para Jesus. Poderoso Deus, poderoso Ele está reconstruindo.